No final da fermentação, a gente tem muita levedura gerada e faz todo sentido a gente querer reutilizar ela em vez de utilizar a levedura fresca ou mesmo ter que fazer um starter. Só que você sabia que o tempo de vida da levedura ele é muito curto, muito menor do que provavelmente a maior parte das pessoas imaginam? Tem autores que sugerem que o tempo que a gente tem para reaproveitamento é só 3 dias, do fim da fermentação até o dia do inóculo. Continuando nossa série sobre o uso da levedura, hoje a gente vai falar sobre o reaproveitamento e a gestão da levedura, que é algo muito importante também. E como que a gente pode tirar o melhor proveito disso? Quantas vezes a gente pode reutilizar? Como que a gente faz para reutilizar? E quais condições a gente tem que dar para a levedura para ela estar apta a ser reutilizada? Vamos lá? Quando a gente armazena a levedura, ela possui reservas energéticas que ela começa a gastar para se manter. Então ela vai estar lá, ela está sem comida, só que ela está num ambiente inóspito. O pH da levedura é diferente do pH do meio, a concentração de solutos na levedura é diferente da concentração no meio, e ela tem que manter o meio dela constante e em condições que permitam acontecer a vida. Então, com o tempo, essa reserva energética ela acaba e a capacidade da levedura se autorregular acaba junto. E com isso a levedura ela acaba morrendo. A levedura cervejeira ela é um organismo muito fresco porque ela foi criada, foi condicionada ao longo de centenas de anos durante o uso nas cervejarias a estar apta para sobreviver numa condição muito controlada. Porque a levedura ela saía de um batch, ia para o outro, saía de um batch, ia para o outro, e ela foi perdendo características que a levedura da natureza tem. A levedura da natureza ela não pode se dar o luxo de ficou 3 dias sem açúcar e começa a morrer, porque isso acontece. E as Kveik's, elas meio que brilham nesse aspecto, né? Porque elas mantêm essas características das leveduras selvagens, principalmente porque o método de domesticação delas foi bastante diferente do método de domesticação das leveduras que aconteceu na Alemanha e na Inglaterra. Então, as Kveik's, elas conseguem suportar longos períodos sem nutriente porque elas entram numa forma chamada esporo, coisa que a levedura cervejeira padrão perdeu. Então, a levedura cervejeira padrão, ela é bem pouco resistente, ela é bem sensível. E para ela conseguir se manter, ela recorre em 2 carboidratos principais, 2 fontes de energia principais. Uma delas se chama glicogênio, que a gente tem também, a nossa principal fonte de energia como carboidrato no nosso corpo. O glicogênio é a principal forma de armazenamento de energia que a levedura tem, e ela usa energia para fazer tudo, a gente já falou disso, né? Qualquer processo metabólico que tem que ser feito, a levedura ou qualquer célula ela vai gastar energia. Então a levedura ela acumula esse glicogênio e ela usa, dá para dizer que ela usa para 2 funções principais. Claro que é muito mais, mas vamos resumir aqui em 2 funções principais. Deem uma olhada nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui em verde, ele está mostrando a concentração de glicogênio na célula ao longo de algumas horas de fermentação. E a gente percebe, começou a fermentação ali em 0 hora, mais ou menos, olhando do lado direito do gráfico, né, que é a concentração de glicogênio, a gente vê que uma boa parte da massa seca da levedura, mais ou menos 20-25%, é composta de glicogênio. Ela está com as reservas de glicogênio bastante cheias. E ao longo das primeiras 10-20 horas, essa reserva de glicogênio ela vai muito para baixo. A levedura está usando essas reservas de glicogênio para formar lipídios que estão em vermelho. E vocês lembram que quando a levedura ela tem que fazer reprodução celular, ela tem que gerar esses lipídios, porque é o que vai compor a membrana celular das filhas? Então ela gasta essas reservas energéticas que ela tem para se reproduzir. E depois, ao longo da fermentação, a gente vê que o glicogênio ele começa a aumentar e a quantidade de lipídios começa a cair para a quantidade inicial e fica muito parecido com a quantidade inicial. Então, o que aconteceu? A célula pegou as reservas energéticas dela, usou ela para gerar lipídios para poder se reproduzir e depois que se reproduziu ela voltou a abastecer as reservas energéticas dela e o lipídio ali sumiu porque foi para a filha. E aí no decorrer da fermentação e atingindo a fase estacionária, a levedura ela tem que ter essa reserva para conseguir passar pela fase estacionária até poder se reproduzir de novo. Quando a gente priva a levedura de nutriente, ela vai ter que consumir essa reserva energética para ela conseguir se manter viva. Ela vai consumindo, e ali no começo, né, onde a gente fala, para começar a fermentação, ela estava ali com 25%, 30% quase
de glicogênio em massa seca, se passar muito tempo ela vai começar a fermentação com bem menos que isso. Se ela começar com bem menos que isso, o que vai acontecer? Ela não vai ter energia para fazer reprodução celular, ela vai ter uma fermentação mais arrastada. E se for muito, muito menos, às vezes nem começa a fermentação. Outro carboidrato bastante importante e bastante associado com a manutenção e o gerenciamento da levedura é a trealose. A trealose é um carboidrato menorzinho, um disacarídeo, tipo maltose. Por muito tempo se acreditou que ela era uma outra importante reserva energética da célula, quando na verdade ela, apesar de poder, fornecer alguma energia, ela tem uma outra função na reprodução que é tão importante quanto, que é a proteção a diversos fatores que provocam estresse na levedura. Então a célula ter uma alta concentração de trealose está associado à proteção a choque térmico, à tolerância alcoólica, à temperatura mesmo, não só choque térmico, a pressão osmótica, porque a gente nunca pensa nisso, né? A célula tem uma pressão lá dentro dela que é diferente da pressão do líquido, coisa tenta entrar, coisa tenta sair, e ela tem que regular isso é muito, muito importante. E também protege contra um processo de autooxidação da levedura. Eu não gosto muito desse termo, a levedura está estressada, estressou a levedura, né? Talvez venha de uma tradução muito literal do inglês, onde tem talvez um conceito um pouco diferente, pelo menos no meio acadêmico, né? Não é que a levedura está nervosa ou coisa assim. É até mais comum usar o termo resposta ao estresse, né? Porque o que acontece? A levedura está lá, ou qualquer micro-organismo, está numa condição ideal, metabólica, onde ela está totalmente adaptada. Aí muda as condições do meio, ela tem uma resposta a essa mudança, isso é o estresse. E em casos extremos, essas mudanças elas podem ser muito severas, elas podem danificar a célula. Até nesse artigo bem bonitinho aqui, né, que por tradução livre é o estresse na célula de levedura, ele faz essa figura 1 chamada de figura artística, a comparação, né, entre uma célula saudável e uma célula que foi sujeita a muitas condições de estresse. Existe danos às membranas celulares, danos às organelas, e a trealose está ali para impedir que isso aconteça. Então às vezes a gente até pode ser levado erroneamente a pensar, nossa, mas então quanto mais trealose melhor é. Não necessariamente, né? É bom ter ela, obviamente, é necessário ter ela ali presente na célula, só que a presença de excesso dela indica que a levedura ela teve que fazer muita, e se ela teve que fazer muita, ela sofreu muito no processo de reprodução até agora, ou sobre os ciclos. E aí se você está com leveduras que foram muito danificadas e tem um estresse acumulado ao longo de diversos ciclos de reutilização, algumas coisas começam a acontecer. Dê uma olhada nessa tabela 2 do mesmo artigo. Ele compara a capacidade da levedura pegar açúcar em diversos ciclos de reutilização. Então, no primeiro ciclo, no quarto, no oitavo, no 10º ciclo. Então, ali ele começa no primeiro ciclo, ela consegue pegar, a base, né? Ele fala, não, no primeiro ciclo é o 100%. Ela pega a maltose, a maltotriose, a glicose. Já no segundo ciclo, no quarto ciclo, na verdade, ela perde a capacidade, um pouco da capacidade de metabolizar, de pegar a maltotriose. Isso quer dizer que ela perdeu um pouquinho da capacidade de atenuação. Já no 10º ciclo, olha a capacidade de pegar o açúcar reduzido até em glicose. Até glicose, que é um açúcar que a levedura adora, ela perde um pouquinho da capacidade de utilizar. Isso, dentre outras coisas, é feito de diversas gerações de mutações e estresse acumulado. Então a gente tem esses dois tipos de açúcar e o glicogênio ele vai sendo consumido com o tempo. Mas quanto tempo? Então deem uma olhada nesse gráfico para a gente ficar triste junto. Então, eu sempre falei muito, né, que a média assim, da viabilidade, do decaimento da viabilidade é perder 1,5% de viabilidade por dia, mas na verdade não é uma coisa linear. No começo ela tem bastante reserva energética, então ela não morre. Então ela consegue se manter viva. E uma levedura que foi gerada em boas condições, ela consegue se manter com essa reserva energética por mais ou menos 15 dias, 2 semanas, a partir do momento do fim da fermentação, do fim da atenuação. Aí ela começa a usar, e isso aí acaba mais ou menos em 15 dias, e aí a partir de 15 dias, é um decaimento absurdo. Então por isso que é recomendado reutilizar a lama não mais que 2 semanas depois da coleta, se a coleta foi feita no momento certo. E eu acho que esse gráfico deixa mais que inequívoco isso, né? E o pior de tudo isso é que quando ela está ali já sem reserva de glicogênio, a fermentação ela
não vai ser a mesma. Então, eu acho que, assim, depende muito dos seus objetivos, né? Aqui no Beer School a gente acaba dificultando muito o caminho para se fazer cerveja, tentando explicar nos mínimos detalhes o caso ideal, o caso perfeito, né? E não sempre a gente tem que aplicar o caso perfeito. Mas por que eu estou falando isso? Porque em um outro artigo, os autores indicam você reutilizar a levedura 3 dias após a coleta. Por quê? Porque as reservas de glicogênio estão no máximo. E aí ela vai conseguir ali naqueles 20, 30% de glicogênio em relação à massa seca da célula, começar uma fermentação realmente saudável. Depois de passar 5, 10 dias, apesar da célula estar viva e ter ainda bastante viabilidade, a vitalidade dela começa a cair. Mas é claro que os autores eles estão se referindo a você continuar uma fermentação de forma que ela seja quase que idêntica à primeira fermentação, coisa que às vezes é almejado principalmente por cervejarias profissionais. Às vezes em casa a gente não tem essa necessidade, às vezes a gente não necessariamente quer ter reprodutibilidade entre os lotes e a gente não faz nem a mesma cerveja sempre, né? Talvez isso pode não ser um fator importante para você. E claro, nesse caso é perfeitamente razoável você utilizar até 15 dias e até um pouco mais usando estratégias de reativação ou utilizando para fazer um starter. Então o que a gente tem que fazer basicamente é dar condições durante a fermentação para que ela chegue ao final da fermentação saudável, cheia de glicogênio e apta a poder ser reaproveitada depois de 3 dias, até 3 dias depois, até 15 dias depois. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar o que o fabricante fala sobre a levedura, porque ninguém conhece melhor a levedura do que o próprio fabricante. Então, se o fabricante ele fala para hidratar, hidrata a levedura. Se ele fala para não hidratar, bom, vamos seguir o que ele fala e não vamos hidratar. Se a melhor forma de hidratar é aquela forma mais científica, né? Você hidrata com água quente, é uma boa, porque você vai estar... Existem diferentes formas de secagem de levedura que carecem de diferentes abordagens de tratamento inicial. E isso vai implicar numa fermentação saudável para você, para a sua cerveja, para a levedura, e uma fermentação saudável vai implicar em um reaproveitamento saudável. Utilizar a dosagem correta de levedura é fundamental. Oxigenação e nutriente. Isso é muito mais do que fundamental, porque sem oxigenação a levedura ela não vai conseguir formar as reservas de glicogênio, ela não vai conseguir fazer seus esteróis, ela não vai conseguir se reproduzir e você não vai ter uma boa fermentação e, por consequência, você não vai ter um bom reaproveitamento. Assim, eu estou falando as coisas meio aleatórias, mas eu estou pensando aqui, tudo que é um bom reaproveitamento, tudo condição para bom reaproveitamento é uma condição de uma boa fermentação. Então, as práticas de boa fermentação vão gerar leveduras boas para serem reaproveitadas. Saindo um pouco das práticas de boa fermentação, a gente tem que pensar sobre o ponto de vista da levedura, fatores que geram condições de estresse nela. E um que é inevitável falar é o teor alcoólico. A levedura ela não gosta de álcool. Imagina sobreviver num ambiente de 10% de álcool, não é uma coisa boa. Então a gente tem que minimizar o efeito do álcool sobre a levedura. Isso quer dizer que fermentações que geraram menos álcool têm leveduras melhores para serem reaproveitadas. Fermentações de OG muito alta não são boas fermentações para reaproveitar a levedura. E se você for reaproveitar a levedura, é bom até diluir a levedura armazenada com um pouco de água para diminuir a concentração alcoólica. E isso me lembra uma outra coisa que é a lavagem da lama, coisa que eu falei no começo do canal, né, num dos meus primeiros vídeos, quando eu me baseava muito aqui no livro Yeast, que é um ótimo livro, mas é uma técnica que hoje eu vejo assim, o meio científico e o meio profissional todos dando um desuso. Existe um fundamento científico, existe um fundamento profissional. No fundamento científico, a lavagem de levedura, né, que no inglês seria, a tradução melhor seria até enxágue de levedura, porque tem um processo chamado lavagem de levedura, que é um processo para tirar bactéria. A gente até pode falar um dia, mas é outra coisa que está em total desuso, gera muito estresse na levedura. Mas então essa lavagem em português, né, esse enxágue da levedura para separar a levedura saudável da levedura morta e dos restos de trube, não é legal vamos lá, pelo fator primeiro de processo. Você dá muita chance de contaminação, você entra com oxigênio, se você entrou com oxigênio, ela é estimulada a usar as reservas energéticas dela, então
não é muito legal. Então, apesar de eu já ter feito um vídeo sobre isso, eu já falei por muitas vezes que é um processo que eu não recomendo mais. Mas eu não quis tirar o vídeo de lá porque é um processo real, tá que bons livros recomendam ele, né? Mas na prática hoje não é muito utilizado. E a armazenagem dessa forma, ela não é privilegiada, é ruim para o armazenamento. Porque quando você coloca um meio que ele é pobre em nutriente, ele está muito diferente da condição que a levedura estava, a levedura ela vai ter que se regular aquele meio. E aí, como tem muito nutriente dentro da levedura e nada fora, esse nutriente ele tende a migrar de dentro da levedura para fora, o que diminui ainda mais o tempo de vida da levedura. Beleza, então terminou a fermentação, alguns autores falam para você já captar a levedura antes do diacetyl rest. Outros autores, eu acho que a maior parte, falam para você captar a levedura logo depois que você faz o cold crash. Terminou a fermentação, você subiu para o diacetyl rest, terminou a atenuação, já está contando como tempo para aquela validade ali dos 15 dias, né? Então terminou a fermentação, você vai abaixar a temperatura e já no ato de abaixar a temperatura, no outro dia você já faz a coleta da levedura. Tem coisa que eu não preciso falar, né? Essa coleta ela tem que ser num recipiente estéril ou pelo menos muito bem sanitizado. Ela tem que ser feita de forma asséptica e tem aquele negócio que a gente já falou, isso não tem como fugir. Existem camadas diferentes de levedura. Então, quando você vai pensando num fermentador cilindrocônico, né, a primeira camada de levedura ali, o primeiro terço mais ou menos de levedura, é de levedura que morreu muito cedo, tem um pouco de trube, é levedura que você não quer muito para sua cerveja nova. Já a camada superior, o último terço, né, que está mais em cima do cone, deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês verem. Essa imagem aqui ela mostra um equipamento automatizado que faz coleta de levedura. Então ele descarta a primeira parte da levedura, então o comecinho ali do cone, geralmente é uma levedura que ela é um pouco mais escura, mas assim, você tem que saber o tamanho do teu cone e tira o comecinho, basicamente isso. Aproveita a parte do meio, e a parte final você descarta também. Você pode colocar isso então no seu potinho, fechar ele, por um airlock, porque existe atividade celular ali dentro ainda, a gente sabe disso, a gente sabe que isso vai durar aí uns 15 dias pelo menos. Se você colocar num pote de vidro e fechar, a chance dele explodir é muito grande. Você pode colocar numa garrafa PET também, né, desde que ela esteja devidamente sanitizada e abrir frequentemente, ou no de vidro mesmo, você pode abrir frequentemente, mas é muito perigoso. E aí o que você quer fazer é diminuir o metabolismo, fazer a célula diminuir o metabolismo. E como que você faz isso? Coloca ela na condição mais fria possível antes dela congelar. Então isso aí vai ser mais ou menos 0 grau, mas é muito arriscado colocar 0 grau. Então você coloca aí 2, 4 graus, porque a concentração de álcool ali não é exatamente a mesma concentração de álcool que tem na cerveja. Ela vai ser menor, porque você vai ter uma solução concentrada em levedura e a levedura expulsa o álcool para fora. Então, na média, a concentração de álcool ali é menor. E ela congela em temperatura mais alta. Então, pode ser que congele a 0 grau. Então, toma cuidado, não é para congelar a 0 grau, mas por precaução, tenta manter a 2 a 4 graus. Com o metabolismo baixo, ela vai durar 15 dias. E aquele negócio, né? Se for high gravity, o ideal talvez é não aproveitar, mas se você quiser reaproveitar, aumenta a quantidade de água. Dilui ela em água e essa água pelo menos fervida, no mínimo fervida. Porque nesses processos vai ter propagação de bactéria, né? O simples ato de ferver não mata tudo. E você já tinha bactéria ali dentro e com ciclos de reaproveitamento essas bactérias elas vão aumentando, aumentando, aumentando. Então se você fez tudo certo e armazenou aí pelo período de uma semana em temperatura baixa, você provavelmente tem mais de 93% de leveduras vivas ali dentro e aptas a fazer fermentação. Então você pode usar uma calculadora de lama, né, para estimar. O bom é usar microscópio, mas eu vou ser sincero, para pegar lama, nem eu que tenho microscópio aqui atrás, às vezes tenho muita paciência. Então você tem ali, né, existem meios de volumétricos para determinar a quantidade e a gente sempre vai para aquela, né, melhor sobrar do que faltar. Então você sempre coloca um pouquinho a mais. E quantas vezes você pode reaproveitar? Isso é algo bastante complicado. Se a gente pegar livros bons e recentes, a gente tem ali livros falando sobre 20, 30 vezes de reaproveitamento. Embora, se a gente pegar na prática, né, isso acontece muito pouco. Na prática,
se é reaproveitado 3 a 6 vezes em geral. Às vezes para lager se reaproveita um pouco mais, 6 a 10 vezes. Mas o bom era ter formas de acompanhar. A gente poderia acompanhar, no mínimo em casa, a gente poderia acompanhar a fermentação, a atenuação, porque a atenuação é uma das coisas que muda bastante. Então, claro, como eu disse, a gente dificulta muito o processo de cerveja aqui, mas é porque a gente quer buscar excelência. Acompanhar a cada 12 horas, a cada um dia a fermentação, ou se você tem aqueles equipamentos automatizados, que hoje está bem popular para homebrew, eu que não tenho ainda, né, gostaria muito de ter um, e acompanhando a fermentação e comparar gráficos de uso da mesma levedura. Ela tem que se comportar como a primeira fermentação, ela tem que continuar esse comportamento. Então, isso é uma das formas de acompanhar se você já está na hora de utilizar ou não, ou de começar a reutilizar uma levedura nova ou não. Outro fator é a floculação, a perda da expressão dos genes de floculação, uma das primeiras que acontece quando tem mutação. A mutação ela tende a gerar isso como um dos primeiros fatores, né? Então, se era uma levedura que floculava bem, você conseguia acompanhar essa floculação e ela deixa de flocular, também está na hora de trocar. E isso que eu estou falando aqui serve para nós, cervejeiros caseiros, e serve também para o gerenciamento de levedura numa fábrica. Se tem uma fábrica, existe bastante cervejeiro profissional que assiste aqui o Beer School. Se tem uma fábrica, tudo isso vale para a fábrica também. Então, às vezes até a gente pode pensar, né, para finalizar aqui, é muito complicado reutilizar a levedura, não é tão simples. Até agora pensando aqui, eu esqueci de falar de quem usa balde. Balde, eu não consigo pensar numa maneira boa de fazer que seja efetiva. Eu até peço que vocês deixem aqui no comentário se vocês tiverem alguma sugestão, porque no balde a gente vai terminar a fermentação, a gente vai fazer o cold crash, a gente não consegue separar a levedura, aí a levedura ela vai estar lá misturada com trube que a gente não conseguiu remover, ela vai passar por um longo período até clarificar, até a gente poder reaproveitar ela. Se a gente pode tentar aplicar lavagem, né, para separar o trube, apesar de não ser muito indicado mais, mas a levedura ela já vai estar com as reservas de glucogênio lá embaixo, a maior parte dela já vai estar morta. Eu acho que para balde, talvez a melhor forma seria utilizar essa lama como fonte para starter, e aí você sim realmente teria a fermentação mais saudável possível. E a gente está falando em ter a fermentação mais saudável possível. Isso não impede que você use a lama ali, né, e já faça outra fermentação, você não vai ter constância entre os lotes. Pode ser que os produtos saiam totalmente diferentes e pode ser que esse é o seu jeito de fazer cerveja, está tudo certo. O importante, às vezes, pode ser que você faça uma cerveja boa para você mesmo consumir, né? Não precisa de padrão industrial sempre. E voltando sobre essa complexidade que eu estava falando, né? O gerenciamento de levedura, ele implica em planejamento. Por isso que eu acho que é até mais fácil para uma cervejaria profissional fazer. Uma cervejaria profissional, ela pode planejar os batches. Terminei aqui, daqui 3 dias vou começar uma outra fermentação. Tá na época ideal para você fazer o reaproveitamento de levedura. Em casa, bom, algumas pessoas, quando estou bem empolgado, eu faço 2 cervejas por semana. Quando eu estou médio empolgado, eu faço 1. Quando eu estou meio preguiçoso, eu faço a cada 15 dias. Eu ainda entro nessa janela de reaproveitamento. Agora, quem faz a cada mês, eu acho que a melhor alternativa é fazer starter. Pode até reaproveitar a levedura, faz os procedimentos corretos para guardar, retira do fermentador, guarda, mas quando for reutilizar, faz starter. Tem que fazer starter. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a proposta do vídeo anterior se mantém. Deixa as tags aqui embaixo se a gente se aprofunda mais nesse tema, a gente está aprofundando, ou se a gente muda para um outro tema e vai se aprofundando no outro tema até a hora de mudar para outro tema. Beleza? Muito obrigado. Se o vídeo foi útil para vocês, deixe seu like e até semana que vem.